Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os plateumintos, que é um dos grupos ou filo do reino animal. Os plateumintos também são chamados de vermes achatados e são representados pelas planárias, tanto de vida aquática como terrestre, pelo esquistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, ou também chamada barriga d'água, e pela tênia, que pode ser tanto a tênia solium como a saginata. Lembrando que a tênia solium é o causador da teníase ou solitária ou de uma outra doença chamada cisticircose. Então, o mesmo parasita pode causar duas doenças diferentes no ser humano. E já adiantando, a tênia solium ela é específica dos porcos e apresenta um gancho na sua estrutura, enquanto que a tênia saginata ela é parasita específica do boi e não apresenta os ganchos. E nós podemos contrair esse parasita tanto da carne de porco quanto da carne de boi. E na espécie humana iria causar a teníase ou solitária e a cisticircose. Então, na aula de hoje, o tema é plateumintos, que são chamados vermes achatados. O reino animal, ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os animais que possuem apenas dois tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados diblásticos. Os animais que possuem os três tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve três folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os três folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais que não possuem essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os plateumintos. Então eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por mesoderma. Então, os animais que possuem
essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então nós temos os neomaltemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou é ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então nós temos plateumintos acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos o neomateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais que são do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inverso. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios. E nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo nós chamamos de invertebrados, e nós temos o grupo dos vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados, que são os demais filos ou grupos do reino animal. Os primeiros animais do planeta pareciam-se com as esponjas atuais. Suas células funcionavam em cooperação para bombear a água e filtrar dela minúsculas partículas de alimento. Mas havia uma coisa que as esponjas não podiam fazer: movimentar-se. A maioria dos outros animais da época também não circulava muito. Estes, com aparência de flores, eram os quinidários, capazes de despender e flexionar o corpo. Tinham minúsculos sistemas nervosos, mas não podiam sair e explorar o mundo. Para que a locomoção se desenvolvesse, um animal bem diferente apareceu. Antes disso, não havia criaturas capazes de fazê-lo. A questão é, que animal era esse? Para quem sabe interpretar os rastros, eles revelam um retrato da criatura. A marca tem uns poucos milímetros de largura, então o corpo era fino, e é arredondada, indicando que a criatura devia ser cilíndrica. Como não há marcas nas bordas, ela não tinha membros. E mais importante, o rastro mostra que havia um senso de direção. O animal tinha uma cabeça e sabia para onde estava indo. O que quer que tenha sido, não há dúvidas sobre o legado que deixou. Talvez jamais saibamos qual animal foi o primeiro caçador, mas para os cientistas existe uma criatura hoje que pode nos dar uma boa ideia de como este ancestral devia ser.
Esta criatura é o plateuminto. A espécie deve estar entre as mais desconhecidas do planeta. Mas na base de nossa árvore evolutiva, um ser semelhante a ele foi o primeiro a se deslocar voluntariamente, a explorar o mundo e caçar. Seus descendentes diretos espalharam-se por toda parte. Os cientistas já catalogaram 20.000 espécies diferentes de plateumintos. E outras aparecem a cada dia. Eles sobrevivem com garra em quase todos os tipos de ambientes. Na terra, nos oceanos, em lagos de água doce, e no mais estranho dos habitats, dentro do corpo de outros animais. O desenvolvimento do caçador foi uma história de sucesso da evolução. Mas ela também envolve uma destruição silenciosa que perdura até hoje. Gerações de lavradores tiraram seu sustento deste local, que era fértil graças às gerações de minhoca que viviam aqui. Criaturas que se alimentam de matéria orgânica em decomposição não costumam ser o centro das atenções, mas há pouco tempo foi isso que aconteceu com este caso. Eles estão sendo exterminadas. O matador vem de uma antiga linhagem de predadores, mas aqui na Escócia é uma criatura relativamente nova, um plateuminto neozelandês. A primeira vez que ouvi falar deles foi quando um pescador chegou aqui e reclamou da falta de minhocas. Então fomos tentar saber o porquê. E acabamos descobrindo o plateuminto. Ninguém sabe como ele chegou à Escócia, mas já não é bem visto aqui. Eles são bizarros, têm uma aparência sinistra. Vivem debaixo da terra, ninguém os vê, mas estão acabando com as minhocas, isto é, bem sinistro. São uns bichinhos horrorosos, cinzentos, achatados, geralmente encolhidos debaixo das pedras. São umas coisinhas nojentas. Ainda bem que não crescem muito. Talvez eles sejam pequenos, mas sua reputação já vai longe. Afinal, esses predadores têm sido encontrados por todo o Reino Unido. E a invasão dos plateumintos, ninguém sabe ao certo como eles chegaram aqui. Suspeitamos que tenha sido em vasos de plantas. No começo eram vistos só com curiosidade, como mais um desses animais vindos de fora, que são inofensivos, mas eles são carnívoros e estão caçando outras espécies. Eles estão aprontando, saindo à caça, reproduzindo-se, fazendo tudo o que todo animal faz. Os bichos estão lá. Como matá-los? Eles não se vão, o que fazer? Esmagá-los com pedras, fazê-lo virar papa? Nesta batalha, as chances de vitória são dos plateumintos. As armas que trazem são poderosas. O requisito básico para a caça é simples. O caçador deve atocaiar a presa. E os ancestrais dos plateumintos foram os primeiros animais a rastejar.
Juntos com a habilidade de locomoção, os órgãos sensoriais desenvolveram-se, e eles sabem para onde estão indo, percebem os perigos à frente, e as possíveis presas também. Eles têm sensores químicos que identificam o rastro da presa. As minhocas deixam uma gosma para trás. E os plateumintos podem detectá-la e segui-la. Enquanto os plateumintos buscam sua presa, a bem conhecida planária de água doce dá uma demonstração de como elas funcionam. Como muitos plateumintos atuais, a planária é uma assassina astuta. Seus ancestrais também eram, há mais de 500 milhões de anos. Um verme primitivo foi o primeiro a apresentar um novo sistema nervoso. O sistema nervoso centralizado, ligado a sensores numa extremidade do corpo. Foi o primeiro animal a ter uma cabeça, e dentro dela o primeiro cérebro. Nele havia também uma novidade impressionante: olhos. Olhos capazes de notar a intensidade da luz e de onde ela vinha. Ter os órgãos sensoriais perto do cérebro ajudava a enviar sinais para o resto do corpo em velocidade recorde. Esses sinais ativavam um robusto conjunto de músculos em torno do corpo. Os músculos, junto com milhões de cílios microscópicos, faziam o verme deslizar sobre a gosma que ele mesmo produzia. O verme tinha então uma relação direta com o mundo. Era capaz de ver e reagir ao que via. Esses animais precisavam tomar decisões para se locomover. O cérebro. Para achar alimento, os caçadores hoje precisam de sentidos apuradíssimos. Foi uma das maravilhas da evolução. Sem esse primeiro passo quanto a tomar as decisões, onde estaríamos? Mas será que o ato de caçar em si começou com o verme primitivo? Certamente, ver a ação do plateuminto moderno é algo impressionante. O caçador prepara-se para o ataque, escolhendo o momento ideal para se enroscar na presa. Primeiro, ele se entorce com violência. Minhocas maiores podem escapar, mas quando o plateuminto se enrosca nas menores, elas estão perdidas. As tentativas de fuga da minhoca ficam mais fracas. Os cientistas dizem que a gosma do plateuminto contém um anestésico. Ele rasteja para o lado da minhoca. Cerca, cerca, e projeta sua boca, que envolve a presa. A boca do plateuminto não fica na cabeça, mas embaixo do corpo. Dessa boca, o plateuminto projeta sua faringe,
que suga a presa. Quando a planária acha um peixe morto, sua faringe entra em ação. O alimento passa por um tubo digestivo, que corre todo o corpo do verme. Na Escócia, mais uma minhoca está sendo devorada. É um processo lento e isso torna ainda mais terrível. A pobre minhoca vai sendo devorada ao longo de 35, 40 minutos. Os plateumintos parasitas. Foram necessários milhões de anos para se adaptar, mas hoje muitos plateumintos são parasitas. Nenhum parasita tem boa reputação, mas essa imagem é de certa forma injusta. Afinal, são capazes de ligar em criaturas centenas de vezes maiores e de transformá-las em fontes de alimento. A tênia é o exemplo perfeito. Alojada no intestino humano, ela chega aos 18 metros de comprimento. E elas desenvolveram outras adaptações fantásticas, embora não muito bonitas de se ver. Tênias não têm olhos nem boca. Sua cabeça é formada por ganchos e ventosas, que a prendem no intestino. Uma vez ancoradas, elas podem se dedicar à sua função principal: produzir mais tênias. Seu corpo é uma esteira de transporte, que despeja para fora máquinas reprodutivas minúsculas. Cada tênia produz espermas e óvulos, que geram uma infinidade de crias. O número de ovos produzidos por uma única tênia é maior do que a quantidade de seres humanos no planeta. Poucos embriões sobreviverão no mundo exterior, mas o que conseguem tem muitos locais onde podem se instalar. Plateumintos talvez não sejam bonitos, mas temos de admirar sua capacidade de ir em frente e multiplicar-se. Ao longo das eras, os plateumintos daqui desenvolveram dotes sexuais incríveis e modos estranhos de exibi-los. O que é muito impressionante é a grande diversidade dos plateumintos. Hoje só conhecemos a ponta do iceberg sobre esses animais marinhos. As pesquisas de Newman descobriram um número incrível de novas espécies, cada qual mais espetacular que a outra. Eu já me deparei com cerca de 450 espécies de plateuminto e dei nome a 100 delas. É uma maravilha. Quando saio para uma região nova, é praticamente uma nova espécie por dia. Você precisa ter o olhar treinado e dedicação. É um desafio, mas tem suas recompensas. Depois que ela vasculhou todas as frestas, seu objeto de desejo apareceu por si só, nadando.
Não são muitos plateumintos que nadam, mas quando o fazem é uma coisa linda. Parece uma fita serpenteando. É como uma dança. Isso por causa das faixas musculares. Como o animal é muito fino, a contração faz com que o corpo ondule à medida que avança. Mas esse plateuminto tem mais a oferecer do que seus movimentos. Este animal tem uma vida sexual escandalosa. Os plateumintos são hermafroditas. Cada um tem órgãos masculino e femininos. O primeiro caçador foi o primeiro animal com um mecanismo interno para levar o esperma até os óvulos. Achar um parceiro é tudo. Se os animais não forem capazes de fazer isto e combinar seus genes, sua existência não tem sentido. Os plateumintos têm os órgãos masculinos e femininos no mesmo animal. Pensando bem, é uma estratégia ótima. Se você é um animal raro, que vive sozinho e tem que achar um parceiro, não precisará encontrar uma fêmea ou um macho, basta achar um igual. Ser hermafrodita é uma boa estratégia para ter chances de reprodução. Mas foi a fertilização interna que mudou o curso da evolução. O ancestral do plateuminto uniu a mobilidade a um novo estilo de acasalamento. Espere um instante. Não, aí vai ele. Acho que vai ser agora. Estão se aproximando um do outro e se erguendo. Talvez nunca saibamos ao certo como eram os primeiros namoros. Esses plateumintos mostram que até as espécies simples têm seu estilo. Para eles, a coisa mais está para a guerra que para amor. É uma espécie de luta. Do abdômen de cada um emerge um punhal duplo. Cada ponta é, na verdade, um pênis. O primeiro a conseguir dar uma estocada derrama seu esperma. A violenta sessão de sexo dura até 1 hora e pode deixar buracos em seu parceiro. O esperma pode ser injetado em qualquer parte da pele, que o absorve. Após as trocas de gametas, os parceiros fecundam seus ovos e produzem novas crias. Pouco depois, os filhotes nascem. Os primeiros vermes primitivos podem parecer criaturas simples, mas foram os primeiros animais a ir atrás de comida e sexo. Eles modificaram a forma da vida na Terra. Todos os animais partem de um ovo, e seu desenvolvimento é orientado pelos mesmos genes organizadores. Seja humano, plateuminto, mosca ou anelídeo. Geneticamente, somos todos da mesma família. Os animais evoluíram para ser bem diferentes entre si, mas podemos achar semelhanças genéticas. Certas estruturas são sempre formadas pelos mesmos genes, que devem ter vindo de um ancestral em comum. E o grande mistério é saber como era esse ancestral. É razoável supor que tenha sido algo como o plateuminto, uma criatura que existiu há muitos milhões de anos, e tinha sistema circulatório, aparelho visual e estrutura bilateral.
Esses genes organizadores certamente tiveram seu papel na progressão de fatos que tornou sua evolução viável. Jamais veremos o animal em si, aquele que deixou o primeiro rastro 565 milhões de anos atrás. Mas as pesquisas genéticas deu-nos meio de conhecer esse pioneiro. Encontramos os genes que construíram o primeiro caçador. Genes que criaram um animal capaz de explorar o mundo, de caçar e de procurar parceiros. A explosão da vida animal há mais de 500 bilhão de anos usou esses mesmos genes para moldar novas estruturas corporais para o resto do mundo animal. E tudo começou há muitas eras com um novo tipo de corpo. Um corpo que saiu pelo mundo e conquistou-o. Os rastros deixados pelos primeiros vermes marcam o princípio de um admirável mundo animal novo. Então, como acabamos de ver, os plateumintos são os chamados vermes achatados. E a palavra plateuminto vem do grego, que significa plate, achatado, e elmin, vermes. Por isso, vermes achatados. As características mais comuns dos plateumintos são sistema circulatório inexistente, sistema digestivo incompleto, sistema excretor existente, sistema nervoso existente, sistema reprodutor existente e diversificado, dependendo de cada espécie, sistema respiratório inexistente e sistema sensorial existente. E vamos falar sobre a morfologia geral dos plateumintos. Eles são triblásticos e acelomados. E por ser triblásticos, eles possuem o endoderma, o ectoderma e agora o mesoderma. E a presença de mesoderma foi uma importante aquisição evolutiva, pois todo o tecido muscular é oriundo do mesoderma, e isso permitiu que os animais deste filo e de filos subsequentes tivessem melhor locomoção, não mais apresentando organismos sésseis, e sim de vida livre. Os plateumintos são animais dotados de órgãos definidos. Possuem o mesoderma, uma terceira camada de tecidos localizada entre a epiderme e o revestimento interno do intestino. O mesoderma dá origem aos órgãos e sistemas diferenciados, como os músculos, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Na região anterior, correspondente à cabeça, encontram-se as estruturas sensoriais. Apresenta o sistema nervoso central com 2 gânglios na região da cabeça, de onde saem cordões nervosos ramificados, que percorrem todo o corpo do animal, permitindo maior controle da musculatura e, com isso, locomoção mais eficiente. Esse tipo de sistema é chamado de sistema nervoso do tipo ganglionar ventral. Além disso, possuem órgãos especializados na captação de luz, chamados ocelos, e também células quimiorreceptoras que permitem a percepção da luz e de substâncias próximas. Os organismos dos plateumintos ainda não possuem órgãos especializados na respiração e na circulação de substâncias. Desta forma, as trocas gasosas ocorrem através da pele e dos tecidos por difusão, e os nutrientes são absorvidos diretamente pelas células dos tecidos. Podem sobreviver tanto em ambientes aeróbios, com oxigênio, quanto em ambientes anaeróbios, sem o gás oxigênio. Neste último caso, eles realizam fermentação lática para a produção de ATP, adenosina trifosfato,
que é a molécula biológica de energia. Em relação ao sistema digestório e excretor, possuem sistema digestório incompleto, ou seja, contando apenas com uma abertura que é a boca. O sistema é constituído de boca, faringe e intestino. A classe Cestoda não possui sistema digestivo, apresentando assim hábitos parasitas para se alimentar. Os plateumintos podem ser carnívoros ou herbívoros, com algumas espécies parasitas apresentando hábitos onívoros, onívoros que comem tanto carne quanto vegetais, plantas, já que se alimentam da matéria orgânica consumida pelo hospedeiro em que estão. Plateumintos de vida livre se alimentam geralmente de pequenos vermes e organismos invertebrados. O sistema de excreção ocorre através de estruturas chamadas de protonefrídeos, que contêm células ciliadas chamadas células flama ou solenócitos. As células flama eliminam as excretas transportando-as por canais e dutos que se abrem para o meio externo, liberando as excretas geralmente na forma de amônia. Neste slide, nós podemos visualizar o esquema da morfologia geral dos plateumintos. Então, observe os ocelos, que seriam os olhos primitivos, a aurícula, que é um órgão com função de perceber mudanças químicas no ambiente. Então, elas têm a capacidade de perceber mudanças, por exemplo, no pH da água. Além disso, nós temos a boca e faringe, temos a distribuição do intestino por todo o animal, além dos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, no mesmo indivíduo. Então, a grande maioria são hermafroditas, possuindo testículo para a produção de espermatozoides e de ovários para a produção do óvulo, além de um sistema nervoso central, que seria o cérebro primitivo do animal. E esse cérebro primitivo tem as suas ramificações secundárias, que seria o sistema nervoso periférico. Então, observe que já é um animal com uma organização mais complexa. Em relação à reprodução geral dos plateumintos, os plateumintos podem apresentar formas diferentes de reprodução de acordo com a classe. São geralmente seres monóicos, com indivíduos contendo ambos os sexos, também chamados de hermafroditas. São capazes, portanto, de realizar a autofecundação, como ocorre nas tênias da classe Cestoda. Por exemplo, as planárias da classe Turbellaria podem realizar reprodução assexuada por fisão binária, processo que não garante a variabilidade genética, mas que é muito importante quando o organismo se encontra isolado em determinados ambientes. Também podem apresentar reprodução sexuada, quando duas planárias trocam os gametas masculinos através do processo de fecundação cruzada, que garante a variabilidade genética. Os plateumintos parasitas podem se reproduzir sexuadamente, depositando seus ovos no corpo do hospedeiro em que estão. Estes hospedeiros podem liberar os ovos no ambiente, através das fezes e outras secreções. Os ovos então eclodem e as larvas podem colonizar um novo hospedeiro. É o caso, por exemplo, do esquistossoma da classe Trematoda. Neste slide, nós temos mais uma vez a reprodução sexuada das planárias. Então, lembrando que elas são hermafroditas, portanto, ela possui tanto o órgão reprodutor masculino quanto feminino, ovários para produzir os óvulos e o testículo para produzir os espermatozoides. Feita a cópula, a troca de espermatozoides, as planárias fazem a postulação dos seus ovos, os seus casulos. Esses ovos, quando germinam, vão dar origem
as novas planárias jovens. E vamos agora falar sobre a classificação geral dos plateumintos. Então, os plateumintos são classificados tradicionalmente em 3 classes, que seria a turbelária, trematoda e cestoda. Porém, alguns sistematas consideram uma 4ª classe chamada de monogínea, mas nós iremos adotar as 3 classes tradicionais, turbelária, cestoda e trematodas. No grupo dos turbelária, são organismos de vida livre, como as planárias. Geralmente, vivem em ambientes aquáticos, ou pelo menos úmidos. São hermafroditas, podendo se reproduzir assexuadamente por autofecundação ou sexuadamente por fecundação cruzada. Na classe dos cestoda, é uma classe de endoparasita. Endo significa dentro, então são parasitas internos. Vivem, portanto, dentro de organismos hospedeiros. São seres achatados, chamados popularmente de tênia ou solitárias, e possuem o corpo alongado, que pode atingir até 8 metros de comprimento. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, ou também chamada de escólex, onde tem as ventosas para fixação no interior do corpo do hospedeiro. Tem a parte do colo ou pescoço e uma terceira parte que é o estróbilo, que é uma região segmentada formada pelo conjunto de proglótide, responsável pelo crescimento do verme, e não possui nenhum sistema digestório. E nós temos a classe trematodas, classe formada por endoparasitas e ectoparasitas. Endo, dentro, então parasitas internos. Ecto, fora, então parasitas que vivem fora do interior do hospedeiro, que podem colonizar cordados, moluscos e até o ser humano. Lembrando que nossa espécie, ser humano, faz parte dos cordados. O principal representante da classe é o Esquistossoma mansoni, um verme endoparasita dioico. Possui sexo separado dentro da mesma espécie. Então nós temos Esquistossoma macho e Esquistossoma fêmea, com dimorfismo sexual, ou seja, diferente entre o sexo masculino e o feminino. Então, indivíduos machos são diferentes anatomicamente dos indivíduos fêmeas. E causador da esquistossomose. Nessa doença, o humano é o hospedeiro definitivo e os caramujos do gênero Bionfalaria são os hospedeiros intermediários. E para finalizarmos a aula de hoje, lembrar que em relação às tênias, elas podem nos causar a doença teníase ou solitária, que é a mesma doença, e uma outra doença que é a cisticircose. Então, as tênias pode causar principalmente a solium, teníase e cisticircose, enquanto que o Esquistossoma mansoni vai causar para nós a esquistossomose, ou também chamada barriga d'água. E damos assim por encerrada a nossa aula de hoje. Esperamos vocês na próxima. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!